Olá, bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, e sejam bem-vindos a este nosso canal, partilhar a palavra de Deus, testemunhar a fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, e de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, celebramos neste fim de semana, neste domingo, o 25º domingo do tempo comum. A primeira leitura do livro de Sabedoria, capítulo 2, versículo 12, depois continuamos 17 a 20. E o nosso salmo, e o salmo 53 ou 52. A segunda leitura, carta ao Tiago, capítulo 3, 16, depois continuamos 4 a 3, nesta epístola. Depois o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, 30 a 37. Oremos. Diz o insensato no seu coração: Deus não existe. Corromperam-se praticando abominações. Não há nenhum sequer que pratique o bem. Do céu, Deus inclina-se sobre os filhos de Adão, para ver se existe alguém sensato, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram e ficaram obstinados. Não há quem faça o bem, nem um sequer. Será que os malfeitores não percebem? E eles que devoram o meu povo, como se comessem pão, e não invocam a Deus. E eles vão tremer de medo, porque Deus espalha os ossos do agressor, e ficarão envergonhados, porque Deus os rejeita. Oxalá venha de Sião a salvação para Israel. Quando o Senhor mudar a sorte de seu povo, Jacó exultará e Israel se alegrará. Palavra. Meus queridos irmãos, Deus nos ama. Deus quer fazer encontro conosco. Por isso, nos propõe os caminhos que o discípulo tem que seguir. Escutamos agora o Evangelho para depois partilhar algumas pistas para a nossa meditação. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos caminhavam através de Galileia. Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os discípulos dizendo-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens que vão matá-lo, mas ele, 3 dias depois do morto, ressuscitará. Os discípulos não compreendiam aquelas palavras e tinham medo de o interrogar. Quando chegaram a Cafarnaum e já estava em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutias no caminho? E eles ficaram calados, porque tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. Então Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, abraçou-a e disse-lhes: quem receber uma dessas crianças em meu nome, é a mim que recebe. E quem me receber, não me recebe a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, aqui é uma pista de reflexão, que é a virtude da humildade é o caminho do discípulo. É o caminho que o Senhor Jesus nos propõe. Então, no Evangelho, Jesus anuncia pela segunda vez aos discípulos a sua paixão, morte e ressurreição. E dá-lhes uma lição da humildade e serviço. Dizia-lhes com toda a clareza: o Filho do Homem vai ser entregue
nas mãos dos homens e eles matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Mas os discípulos que tinham formado outra ideia acerca do futuro do reino do Messias não compreendiam aquelas palavras e temiam interrogá-lo. Enquanto Jesus anuncia a sua paixão, um fato que nos chama a atenção é a atitude dos discípulos, que discutem entre si qual deles era o maior. Portanto, não é a alegria de estar com o Senhor, não é a alegria de sofrer com o Senhor, mas quem é que vai tomar o seu lugar quando ele não está no meio deles? Os discípulos continuam com essa ideia de hierarquia, posição, superioridade e de fato não entendem a mensagem de Jesus. Por isso, continuaram com a sua ideia interior. Jesus se coloca na posição de mestre sentado. Por isso, Jesus chamou os 12. E começa a perguntar: mas será que não tem que reavaliar o motivo de seguimento? Por que Jesus teve que chamá-los? Porque estão longe, sim. Ver que fisicamente estão perto, mas longe do projeto de Jesus. E Jesus começa a dizer: se alguém quer vir atrás de mim, então é uma questão a seguir. Tem que servir. E o convite de Jesus fez sobre a cruz é: então vem e siga-me. Queridos irmãos e irmãs, seguir Cristo é difícil, mas só quem se faz pequeno como ele alcançará coisas grandes. Então, seguir Jesus é humilhar-se, assumir a condição de servo. O que Jesus quer nos transmitir é que Jesus quer fazer compreender aos seus discípulos qual é o sentido pleno da vida. E entendemos que o sentido da vida não é a procura da grandeza, mas o serviço de Deus e dos homens, segundo os caminhos de Deus, que é a humildade e a simplicidade. Humildade e a simplicidade. Está disposto a servir a Deus através do seu irmão. Quem não vive para servir, não serve para viver. É na vida simples que encontramos com Cristo. É na vida de cada dia, na humildade, é que fazemos encontro com o Senhor. Está disponível a caminhar com Cristo no serviço. Não ser como os insensatos, os que acham que são sábios aos olhos do mundo, que querem sempre, com ambição, grandeza, mandar em tudo e em todas, que é preciso fazer-se pequeno. Jesus toma uma criança, coloca no meio dela e se diz: quem quiser ser o primeiro, seja como esta criança. Meus irmãos, neste domingo, o desafio que o Senhor nos lança é tentar fazer-se pequeno. Viver a imitar o seu Filho e assim fazer crescer o reino de Deus. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dá ouvidos à minha prece, ó Deus. Não te furtes a minha súplica. Presta atenção e responde-me, porque as ansiedades me agitam. Estremeço ante a voz do inimigo, diante dos gritos do injusto, e eles fazem recair sobre mim calamidades e acusam-me com raiva. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e com a sua mãe,
Maria Santíssima. Quem é o maior? É aquele que serve, aquele que presta atenção ao seu irmão, aquele que preocupa com o seu irmão. Este aqui é maior. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para si, irmão e irmã.